Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para este podcast de hoje, dando sequência à nossa série de podcasts sobre a saga Star Wars, convidamos novamente os professores de Nova Acrópole, o professor Gabriel Nocera, o Ibirá Barreto e também o José Roberto. Sejam todos muito bem-vindos. Olá a todos. Olá a todos, sejam bem-vindos. Olá a todos, é um prazer estarmos aqui novamente juntos. Bem, pessoal, e dando continuidade à nossa série de podcasts sobre a saga Star Wars, hoje vamos falar do primeiro episódio da série, chamado Ameaça Fantasma. E para começarmos o nosso podcast de hoje, eu gostaria que vocês falassem dos aspectos gerais desse filme, para que nós entrássemos no universo desse primeiro episódio, que foi filmado depois, cabe ressaltar, em 1999. Então, para começarmos, eu gostaria que vocês falassem dos aspectos gerais desse primeiro filme da saga. Bem, esse filme foi ansiosamente aguardado, afinal de contas, em 1983 saiu o Retorno de Jedi, o episódio 6, e George Lucas então decide lançar esse primeiro episódio, né? Ou seja, contar a história da origem, principalmente da origem do Vader, não é? E vai falar um pouco sobre os Jedi e vai usar um outro contexto, né? Uma época em que os Jedi ainda estavam ativos, ainda estavam atuando plenamente como guardiões da República. Então a República, ela ainda está atuante, ela ainda existe, unindo vários sistemas da galáxia, porém, ela também já apresenta alguns sintomas de queda, algumas fraturas. E isso pode ser observado na burocracia, na corrupção do Senado e, finalmente, com o surgimento desse predador, não é? Que é o senador Palpatine. Então, ele é uma das figuras centrais desse filme e ele vai se colocar, não é? Ele vai se infiltrando lentamente, não é? No sentido de começar a gerar uma instabilidade na República. A ideia dele é gerar uma guerra civil. Então, ele usa aí duas personalidades, né? Uma é o Lord Sith, não é? Ou seja, aquele Jedi do lado sombrio, que vai estimular essa Federação de Comércio a realizar um bloqueio ao planeta Naboo. E, por outro lado, ele, como figura pública, é o senador Palpatine. Então, isso é muito interessante porque ele vai tecendo essa guerra civil de maneira muito sutil. Agora, entrando já no universo do filme, esse embargo comercial, onde tudo se inicia, é curioso destacar que para resolver esse embargo são enviados dois cavaleiros Jedi, ou seja, o mestre e o discípulo. Aí já começa uma relação muito importante porque poderiam ser enviadas qualquer pessoa, um diplomata, por exemplo, mas não, são enviados dois grandes cavaleiros Jedi para resolverem o problema. Eu gostaria que vocês falassem disso e já entrássemos discorrendo sobre as cenas do filme e falando dos aspectos simbólicos e filosóficos que elas vão abordar. A ação toda vai começar aí no planeta Naboo, que, como o Ibirá bem colocou, está sendo objeto de um embargo da Federação Comercial, que está sendo bem manipulada por esse Lord Sidious, que na verdade é o senador Palpatine, e o chanceler supremo, que é o governante do Senado, enviou dois Jedi experientes para resolver um conflito. Então é algo muito interessante que nós vamos ver, que a gente acaba vendo em toda a sociedade clássica, né, que quando os problemas são gigantescos, ao invés de se mandar o exército, a marinha ou a aeronáutica, manda um mestre e um discípulo. E a relação entre esse mestre e esse discípulo é de muita confiança, de muita força. Tanto o mestre como o discípulo são de grande envergadura, ou seja, de muita responsabilidade, né, de muita força, e estão ali justamente para resolver da melhor maneira possível, apesar de serem guerreiros Jedi, eles estão ali para resolver da melhor maneira possível este conflito que coloca, de certa maneira, em perigo a estabilidade da República, apesar do planeta Naboo ser um planeta distante, ou seja, um planeta periférico dentro da ordem da República Galáctica. Essa situação de mandar os dois ali, né, tem muito relação, como você falou, né, José Roberto, a questão de uma
uma percepção clássica de um critério de autoridade, né? Eles têm uma vida moral, uma nobreza de caráter tão grande, uma visão profunda das coisas, e vem aquilo que está por trás, né? De que não é simplesmente uma questão de mandar alguém técnico, porque é muito mais do que um problema técnico, e tratam de mandar alguém que tenha muita vida interior para resolver as coisas sobre outra perspectiva, né? Não com o exército ou com qualquer pressão de outros tipos de poder. Ou mesmo um diplomata. Não é nem só pela diplomacia e nem só pela força, né? É realmente uma autoridade moral que está sendo ali envolvida, tanto que a gente vê que os representantes da Federação Comercial, eles já tremem na base quando ouvem o nome dos Jedis, né? E no primeiro encontro entre eles, né, José Roberto, é curioso lembrar que quando o Darth Sidious aparece, não é, que é o Palpatine na figura maléfica ou na figura oculta, ele diz que eles podem conversar com eles dois lá, porque eles vão até lá conversar com eles. E os dois já ficam com muito medo. Olha, eu prefiro não falar com ele. E aí eles mandam os droids para conversarem com os dois Jedis e eles dizem, bom, aqui a conversa vai ser rápida, esperamos nós. E aí é onde tudo começa a se desenvolver. E é muito interessante porque ambos têm muita inteligência para resolver todas as questões. E eles vão lá muito definidos daquilo que eles têm que fazer. Isso é muito importante ressaltar, não é? Nós conversávamos até agora há pouco a respeito dessa ideia, por exemplo, do senador romano, que eram homens de extrema autoridade, não é? Embora a história de Roma seja um pouco denegrida, não é? Mas eram homens de muita autoridade moral. Então isso é um aspecto que realmente faz a diferença, não é? Então, como é que você vai enviar apenas 2 para resolver uma crise planetária? No caso de um Jedi, isso é plenamente possível, não é? Ou seja, dentro dessa concepção clássica do cavalheiro, não é? Da dama, que são o homem e a mulher treinados, eles realmente vão ter não só os recursos técnicos para resolver as coisas, mas, como o Gabriel falou agora há pouco, vão ter essa visão profunda, porque tem uma visão a respeito da vida, uma visão a respeito de como tanto o ser humano como as situações ocorrem, né? E eu vejo que isso transparece muito na figura do Qui-Gon Jinn, sempre muito sereno, sempre no controle da situação. Sim, logo no início ali, quando eles chegam, o Obi-Wan ele sente que tem alguma coisa no ar, né? Mas o Qui-Gon Jinn dá um exemplo que é muito clássico dentro da tradição filosófica, que é o ensinamento de aprender a não supor as coisas, né? Então ele sente alguma coisa e já fica ansioso e preocupado, e o Qui-Gon Jinn está dizendo, olha, se concentra aqui no presente. E aí ele diz, não, mas o Yoda disse que a gente tem que olhar para o futuro. Ele fala, tudo bem, mas não se esqueça do presente. Não perca a concentração aqui, né? Então, é como se ele estivesse ensinando e dizendo, olha, veja as coisas que te apresentam, seja objetivo. Cuidado com a subjetividade de supor as coisas na vida e aí gerar... Porque esse é um dos problemas que o ser humano tem, né? Ele começa na sua cabeça elaborar uma série de expectativas e questões e aí se enrosca tudo. Esse diálogo inicial entre o Obi-Wan e o seu mestre Qui-Gon, ele realmente mostra algo que nós temos muito, não é? Muitas vezes quando vamos assistir uma palestra ou vamos ler um livro, já temos uma série de preconceitos, uma série de posturas mentais preconcebidas que nos atrapalha a entender aquilo que a pessoa está querendo nos mostrar, né? Então, de certa forma, é um exercício muito interessante. Teve um professor que eu vi recentemente, ele propôs a ideia de que todos aceitassem aquilo que ele falava como verdade a princípio e que deixassem para depois, não é, o processo de comparação com suas próprias concepções, etc., né? Ou seja, pelo menos dar um espaço para um outro ponto de vista, né? E não simplesmente ficar afundado em suas próprias ansiedades, né? No planeta Naboo ainda acontecem muitas coisas interessantes, né? Como o encontro com o Jar Jar Binks, que entre os fãs de Star Wars divide as opiniões, né? Introduz um pouco de humor a essa primeira trama que parece um pouco densa.
E Jar Jar Binks acaba auxiliando os dois Jedi, o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn, na fuga da princesa Amidala para Coruscant, porque a ideia deles é confrontar o Senado e dar uma solução para esse problema no planeta Naboo. E também é interessante que durante essa fuga apresenta o carismático robô R2-D2, ou seja, essa aventura no planeta Naboo, ela introduz muitos elementos que vão fazer da série Star Wars uma das séries mais amadas de todos os tempos praticamente. E nessa aventura inicial, existe uma cena muito importante que eles estão atravessando pelo núcleo do planeta. É uma travessia muito perigosa e o Jar Jar Binks está extremamente ansioso, com muito medo, a respeito do movimento daqueles grandes monstros marinhos ao redor deles. E o Qui-Gon Jinn sempre tem aquela postura serena, sempre tranquilo. Isso é muito, muito legal, porque tem uma hora que o Jar Jar Binks fala: quando você vai admitir que há algum problema? Então ele não se dobra, porque, como ele mesmo fala, olha, a força vai nos guiar, não é? Então ele não fica tirando conclusões precipitadas com base no que está acontecendo, né? Ele prefere ter uma análise mais detida, não é? A ideia de que as coisas que nos sucedem são fatos, né? A gente encarar isso como um problema é uma perspectiva psicológica que a gente trata da questão. E ele estando sempre no eixo, sempre centrado, sempre ocupado daquilo que ele tem que fazer para lidar com o que se apresenta, ele não fica ansioso, pressionado com a ideia de um problema, né? Então é como se ele respondesse assim: olha, nunca vou ficar... nunca vou achar que é um problema, porque não existem problemas, né? É a gente que confere isso, dá aos fatos a ideia de um problema. A gente vê que em Tatooine, né, que é a próxima parada, na verdade, como eu estava mencionando, eles queriam ir para Coruscant, né, que é a capital do Senado, a capital da República, mas acabam parando em Tatooine e lá ele vai dar sempre a mesma demonstração de tranquilidade, né, de confiança na força. Inclusive, quando eles encontram o jovem Anakin Skywalker, tem um determinado momento em que ele coloca para o jovem Anakin que nada acontece por acaso, né? Ou seja, que de certa maneira, depois que acabam os eventos em Tatooine, depois que eles estão próximos para sair de Tatooine, ele vai colocar muito essa questão de que tanto a parada deles em Tatooine, como o encontro deles com o jovem Anakin e os acontecimentos dentro desse planeta, tudo foi por obra, digamos assim, de um destino, né? Essa ligação que ele tem com a força da vida, realmente o torna mais sereno. Ele consegue lidar com as situações de uma forma muito, muito boa, né? Na verdade, o Qui-Gon Jinn é uma das melhores coisas do filme. Não é? Ele sempre demonstrando essa sabedoria na prática. Não é uma apatia. Ele é muito ativo. Ele está sempre ligado nas coisas, sempre atento. Mas ele não se deixa influenciar pelo meio. Ele tá colocando toda a energia dele no que ele tem que fazer para resolver, né? E até a ponto que ele aposta no garoto, no sentido de que se ele perdesse, perderia a própria nave, né? Porque eles estão indo lá para pegar e precisam apenas das peças para consertar a nave. Porque ele entende que, bom, se eu não tiver as peças, não serve para nada a nave. Então, ele é tudo ou nada. E ele está tranquilo com isso, não está ansioso, né? Ele coloca a energia dele no que tem que fazer para resolver e é intenso nisso, né? Ele não tem medo de assumir as consequências das suas decisões, não é? Exatamente. E não é uma indiferença da parte dele também, como o próprio Gabriel colocou, ou aliás, como o Ibirá colocou, não é uma apatia, não é uma indiferença. Pelo contrário, é uma compreensão dos fatos em si. E o curioso é que ele sai desse processo de estar no veículo, no mar, onde não tem combustível, e o Jar Jar Binks fala: olha, você não vai admitir nunca da preocupação, porque o veículo está sem combustível, está com problemas técnicos e ele se mantém tranquilo. Logo depois dessa adversidade, ele passa por uma outra que é falta de combustível. Em várias das situações,
todas são de adversidade e ele sempre mantém o mesmo ânimo e a mesma serenidade. Bom, e aí há o encontro fundamental do filme, que é o encontro com Anakin Skywalker, que é onde muda toda a rota da história, literalmente. Então eu gostaria que vocês começassem, falassem um pouco sobre esses aspectos filosóficos, porque aí é onde começa todo o processo que vai desenvolver no filme, não é, como um todo, e há muitos simbolismos em todo esse processo, porque ele também tem que partir, e aí uma tempestade, um temporal de areia, e ele acaba indo para a casa do Anakin, conhecendo a mãe dele, enfim, aí se começa toda uma convivência e uma experiência que vai mudar todo o direcionamento do filme, não é? É isso que o George Lucas conseguiu colocar já nesse primeiro filme, A Ameaça Fantasma. É algo muito interessante que, bom, para nossa época, nós sabemos que é difícil conceber essa relação, mas que, de certa maneira, quando a gente começa a estudar com um pouco mais devagar a tradição clássica, a gente vê que essa serenidade nos grandes homens, nas grandes mulheres, nas grandes figuras humanas e nas grandes figuras históricas era algo muito natural, e é com a mesma naturalidade que ele percebe no Anakin aquele que pode ser o que vai dar um fim a essa crise, a essa instabilidade que existe na galáxia. Então ele se aproxima do jovem Anakin Skywalker, se aproxima da sua casa, se aproxima da sua mãe, justamente com essa esperança de que ele sente que o garoto tem alguma coisa diferente, né? Alguma coisa profunda e que vai marcar uma nova fase, um novo ciclo de mudanças. Esse encontro com o Anakin, realmente ele é central, até com consequências em toda a saga. E ele tem um aspecto aí daquela velha profecia, da profecia de que haverá um escolhido que trará um equilíbrio à força. E isso é conhecido como o antigo mito avatárico. E eu vejo que esse é um dos assuntos centrais do filme, porque toda a história sempre houveram aqueles seres humanos que transcendiam essa condição humana e que, de certa forma, eram capazes de canalizar profundos movimentos históricos. São como homens e mulheres destino. E assim como nós conhecemos corriqueiramente Buda, Jesus Cristo, são esses predestinados, não é? São como manifestações da própria história, manifestações da própria natureza, não é? E o Qui-Gon Jinn, ele reconhece essa possibilidade no próprio Anakin. E um dos simbolismos mais fortes é o fato dele perguntar para a mãe de Anakin se havia um pai. E ela fala, não houve um pai. Então, de certa forma, ele teria sido gerado pela força, não é? Uma referência aí muito, muito clara a esse antigo mito avatárico. E cabe lembrar também a história da Virgem Maria, não é? Ou do Siddhartha Gautama, o Buda, que segue a mesma ideia. Há uma passagem também, nesse momento que eles estão na casa do Anakin, onde se revela que eles são escravos, né? E chama muita atenção a postura do mestre ali, do Qui-Gon Jinn, porque ele fica sereno naquela conversa e não cai num sentimentalismo a fim de esquecer agora da sua missão e se preocupar com a situação deles que são escravos e tudo mais. Ou seja, certamente ele compreende a dor e o problema que aquilo ali representa, porém ele também tem a sabedoria de entender que ele não tá para resolver o problema do mundo inteiro, né? Porque isso, na verdade, é um sentimentalismo falso. Nós não podemos resolver o problema do mundo inteiro. Ele tem uma missão muito importante para fazer ali e ouve serenamente aquilo que está sendo colocado, mas nem porque aquilo se apresentou para ele naquele momento que ele vai agora esquecer agora da missão dele e falar, não, então calma aí, agora eu vou tentar salvá-los, certo? Porque não é uma motivação emocional, emotiva, né? Tem um dever a cumprir. E isso também vem de uma ideia de que, por mais que existam coisas imperfeitas, problemas, tudo também está caminhando na natureza de acordo com aquilo que tem que caminhar. E ele é tranquilo com isso, ele não está revoltado contra a vida. Ele deixa que as coisas também estão seguindo o teu fluxo. Ele não pode controlar tudo, né? Ou seja, ele não tem o poder de mudar o destino de todas as coisas. E ele então é bem comedido naquilo que ele vai fazer, falar e aonde ele pode atuar, né? Ele não fica angustiado com a vida.
E a gente percebe que não é indiferença, porque conforme as oportunidades vão aparecendo, ele vai ter a oportunidade de ajudar o Anakin, né? Ele tem a oportunidade de conversar, se aproximar da história da mãe, da geração do Anakin, né? A gente percebe que ele é realmente muito coerente com qual é a minha missão e o que eu estou fazendo aqui, né? Isso aqui é uma parada intermediária. No que eu puder ajudar as pessoas que estão nessa situação de escravidão, eu vou fazendo, como ele realmente fez com o jovem Anakin, e tudo isso de uma maneira muito serena, né? Existe uma frase, se bem me lembro de Santo Agostinho, ele fala que quando você se revolta contra a vida, quando você, de certa forma, acredita na injustiça, isso é uma forma velada de ateísmo, né? Ou seja, é uma falta de visão da vida como sendo causal, ou seja, como tendo suas próprias motivações. Não é? Essa ideia de que as coisas não são aleatórias. Né? Então, só para reforçar, não é uma questão de aceitar passivamente qualquer coisa, simplesmente de entender qual que é o papel dele, entender que nós, como seres, não somos controladores de tudo que se passa à volta. E à medida que ele vai caminhando e ele dá o melhor dele, aquilo faz sentido, ele apoia o garoto. Porém, por exemplo, quando ele não consegue libertar a mãe, ele também não insiste. Ele tentou fazer isso, de fato. Mas aquilo não era... Existem outras coisas que envolvem aí, né? Ele não poderia parar agora e ir atrás para libertar a mãe e esquecer de todo o resto que ele estava ali para fazer. É fantástico. Quando eles estão saindo do planeta, o Obi-Wan e o próprio garoto estão quase consternados porque surgiu aquele outro personagem, né? O discípulo do Lorde Negro, né? Do Lord Sidious. Sim, o Darth Maul. E agora? Como serão as coisas? O que vai ser? Aí o Qui-Gon Jinn respira e fala: precisamos ser pacientes. Então é muito saboroso, é muito, muito interessante essa dinâmica. E após um combate fervoroso entre ambos, não é? E ele consegue escapar e ir para a nave e ir embora. E só reforçando a ideia que o Gabriel falou, dessa questão da missão dele ser mais importante, ele está com a rainha a bordo, eles têm que levá-la até um destino, então eles têm uma missão muito grande a cumprir e não se trata de uma indiferença deles. Agora é curioso ressaltar também, só como um gancho, né, a conduta da rainha também, porque ela não se corrompe, ela não se vende, ela não quer assinar o tratado e ela tem uma postura muito nobre, o que vai nos lembrar justamente da filha dela, a princesa Leia, mas já é um detalhe para um outro podcast. Mas enfim, ela tem uma conduta muito digna também, a rainha, e eles estão muito empenhados em cumprirem a sua missão como mestre e discípulo que são. Não é? Agora já com o Anakin nesse mesmo processo histórico. A mãe, nessa passagem também, nesse momento, ela tem uma fala assim de sabedoria que vale a pena ressaltar. O Anakin tá triste porque a mãe vai ficar e diz que ele diz assim que não gostaria que as coisas mudassem, né? E a mãe sabiamente diz para ele que ele não pode impedir a mudança, assim como a gente não pode impedir o pôr do sol, ou seja, de que as coisas elas acontecem e seguem seu caminho e que a gente não pode querer controlar e querer que as coisas sejam como a gente quer que elas sejam. E talvez aqui já é uma ponta, é uma deixa, né? Porque essa vai ser a grande sombra do Anakin nos outros filmes, porque o que corrompe ele e leva ele pro lado negro da força é justamente o fato de que ele quer controlar a tudo, ele quer controlar inclusive a morte, ele não aceita que as coisas sigam o seu caminho. E não querendo aceitar certas mudanças é que ele se corrompe. Então aqui a mãe já tem uma ponta aqui do que vai acontecer. Já na sequência em Coruscant, né, quando eles finalmente chegam lá, né? Exatamente, quando eles finalmente chegam lá, depois de uma série de peripécias e aventuras para conseguir as peças para a nave, né, a gente vai ver que perante o Conselho Jedi, o Anakin vai ser confrontado pelo próprio Mestre Yoda, que vai colocar essa questão do medo que ele tem da perda da mãe, não é? E é o momento que, então, o Mestre Yoda diz que o medo é a porta do lado sombrio, né? E que o medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, e ao ódio, finalmente, ao sofrimento. E esse momento, na verdade, é o momento em que o Conselho Jedi está avaliando o garoto, não é? Fazendo vários testes de percepção, etc. Porém, o Yoda é muito sensível, não é? Ele consegue pegar exatamente o ponto,
pergunta ao garoto, como você se sente? Não é? E nesse momento... Onde ele fala que, na verdade, ele sente frio, não é, Ibirá? Sim, primeiro sente frio, mas como o próprio Yoda fala, nós podemos ver através de você. E essa percepção, através dessa percepção, ele vê esse medo no coração do garoto, não é? E ele pergunta, puxa, você tem medo de perder sua mãe? Ele tem, claro, mas o próprio Anakin pergunta, o que isso tem a ver? E o mestre fala, filho, isso tem tudo a ver, justamente por conta do medo, não é? Então ele, de certa forma, já traça todo o caminho que o Anakin vai seguir, não é? Mas é muito interessante porque mesmo Yoda procura não agir com preconceito em relação às situações, não é? Nós podemos ver nessa questão do medo, né, uma raiz filosófica muito profunda, né? Porque nós sabemos que o medo faz parte da nossa natureza humana e que é algo natural. Nós vemos isso até na natureza animal, né? Que o animal, quando ele tem medo, mesmo um gato, né? Quando ele tem medo, ele se eriça todo para também gerar medo naquele que o está ameaçando, atacando de alguma maneira. E, gente, isso me remete muito a Platão nas leis, né? Quando ele coloca a questão do ser humano em seu movimento devido ao prazer ou devido à dor. Porque Platão também diz que a dor pode levar, uma dor muito longa, uma dor muito extremada, pode levar ao ódio e o ódio pode levar à violência, que de certa maneira é o que nós vemos, contemplamos hoje na nossa sociedade já faz um bom número de séculos, né, que muitas vezes as raízes da violência, tanto no indivíduo como entre grupos distintos ou sociedades, nasce pela motivação ou pela manipulação dos medos das pessoas envolvidas, né, gerando isso grandes guerras ou grandes conflitos entre grupos humanos. Inclusive, isso é um outro ponto, né? O próprio dono do Anakin, né? O Watto, aquele cara que escravizava o Anakin e sua mãe, ele acusa o Qui-Gon Jinn de manipulá-lo, né? Mas, na verdade, o Qui-Gon Jinn não o manipulou. É porque ele simplesmente foi manipulado pelos seus próprios desejos, né? Não é? Através a sua própria ganância, lhe permitiu ser conduzido de alguma forma, né? E é dessa forma também que o próprio Palpatine, nessa parte, não é, que ocorre em Coruscant, o próprio Palpatine ele começa a conduzir a Rainha Amidala dentro de um processo de que, olha, o chanceler. Sim, o chanceler, ele está submetido a interesses dos corruptos, né? Ele começa a pintar uma situação do conselho como sendo algo que não vai resolver o problema dela. E ele é muito hábil, é muito astuto, porque ele fala assim com ela, ele lança uma semente, né? Olha, se você questionar a autoridade do chanceler supremo, o Valorum, nós podemos eleger um chanceler mais forte, que vai efetivamente resolver o seu problema de maneira imediata. Ou então, podemos ir para a corte, e esse é um processo burocrático que demora muito. Então, a Amidala, quando chega no conselho, ela tenta essa solução pelas vias normais, primeiramente, e, como o próprio Palpatine havia cantado a bola, ele está completamente subjugado aos interesses da burocracia e fala que vão montar uma comissão para avaliar se a coisa merece atenção, não é? Ou seja, nada vai ser feito, não é? Nada no tempo correto. Então, isso é engraçado porque contrasta, inclusive, com a própria ação dos Jedi, não é? Pelo fato deles terem um vínculo discipular, um vínculo de confiança, um vínculo profundo, essas decisões são muito mais rápidas, não é? Não de maneira tirânica, mas de uma maneira realmente bem colocada, uma maneira sábia, não é? E o que acontece? A Amidala acaba questionando a autoridade do chanceler supremo e, coincidentemente, ou não, o Palpatine acaba sendo eleito o novo chanceler supremo. Mas foi tudo uma astuta manobra. Próximo desse momento, existe essa situação onde o Conselho de Jedi diz ao mestre Qui-Gon que não achava prudente treinar o Anakin, por ele já ter uma idade e perceberem certas tendências nele.
E Qui-Gon Jinn tem a percepção dele também, defende que não, né? Ou seja, é um conselho de dirigentes e pessoas com individualidade que também têm suas percepções, né? Mas não existe ali, naquela situação que é de muito respeito entre todos os Jedi, um bate-boca, uma discussão horizontal, né? Qui-Gon Jinn tá sujeito a entender, a seguir aquilo que o conselho vai se atender como o melhor. Mas mesmo naquele momento eles discordando, que acontece essa discordância, logo em seguida o conselho diz, olha, vamos conversar isso em outro momento, agora nós temos um problema grave para resolver, e dá uma missão para eles. E você vê a capacidade dos dois, né, Jedis de serenamente ir em direção à missão, tranquilamente, ou seja, sem ficarem remoendo o fato de que talvez exista alguma discordância ali ou não. Simplesmente eles receberam a missão e naquele momento eles vão vivê-la controlando suas emoções, suas críticas ou julgamento, ou qualquer coisa desse tipo. Então demonstra um caráter muito forte também. Isso contrasta tremendamente com toda aquela estrutura burocrática e cheia de hipocrisia que existe no Senado da República, que já está em decadência, né? E de personalismos também, né? Porque só reforçando o que o Gabriel disse, quando Yoda diz, olha, não vai treinar o menino e, aliás, vamos ver isso depois, agora temos uma missão mais importante a resolver. Eles acatam isso e vê-se no rosto de ambos a serenidade e a obediência. Não há uma discussão ali pessoal, entende? Não concordo com isso. Não há um personalismo. Hoje a gente vive muito esse personalismo de discutir e de não concordar e de, por não concordar, discutir. Eles acatam, tanto que há um outro diálogo entre os dois depois, ou seja, entre o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan Kenobi. E o Obi-Wan diz para ele, olha, mestre, é o conselho que diz que não devemos treiná-lo. E eles dialogam. Ele diz, bom, essa é a sua visão, do seu ponto de vista, porque o Qui-Gon Jinn entende que deve treinar o jovem. Na verdade, ele chega e diz que o destino dele ainda não está definido, né? É como se diz, olha, fique sereno, Obi-Wan. O destino dele ainda não foi definido. Eles disseram, olha, vamos conversar isso depois. Fique satisfeito com isso. Sempre muito focado no presente, né? Bem prático, bem objetivo. Como o próprio Qui-Gon fala pro Anakin, seu foco determina sua realidade. Então, se você está focado em coisas aleatórias ou preocupações, a sua realidade vai ser uma eterna preocupação. Se você está focado no presente e naquilo que você precisa realizar no momento, com aquilo que você tem disponível, então sua realidade vai ser uma questão de se concentrar e enfrentar as questões não como problemas, mas como provas. E depois desse último diálogo, praticamente, todo o grupo volta para Naboo para resolver a questão lá com a Federação do Comércio, que tomou conta e supostamente está dizimando a população. E é muito interessante a postura muito humilde da princesa Amidala perante o rei do povo dos Gugans, né, para conseguir a aliança deles para fazer frente ao invasor do planeta. Ela é uma excelente líder, não é? E mesmo estando em situação de desvantagem numérica, ela procura usar a inteligência para que consiga resolver a situação, não é? E é interessante, né, pessoal, a maneira como ela se coloca, porque ela percebe que é um problema que nem com os Jedis, sozinha, ela e o seu pequeno grupo, o exército que a ela ainda é leal, conseguirá fazer oposição, porque a batalha agora vai se dividir em 3 campos de batalha, né, em 3 campos de combate. Um grupo que vai precisar desligar o sistema central que mantém os droids funcionando, um outro grupo que precisa fazer frente aos próprios droids e a necessidade de invadir o palácio e capturar o vice-rei, porque somente assim eles vão conseguir dar aparentemente dar um fim a esse conflito que acontece aí no planeta Naboo. E só reforçando o que você falou, José Roberto, exatamente como você menciona, os próprios Jedi falam para a princesa Amidala que eles não têm condições, né, de resolver uma guerra tão ampla.
E é muito importante isso porque os Jedi também têm essa consciência de que nem tudo eles conseguem resolver porque a demanda é muito grande, é um exército inteiro a se enfrentar e ela tem realmente uma postura de muita dignidade, de inteligência e de liderança também de pedir ajuda para esse povo justamente para enfrentarem todos os droids, né? Bom, e como disse o José Roberto, são 3 frentes de combate e nesse momento esses combates já estão se dando, né? Ou seja, o exército enfrentando os droids, um outro pessoal indo atrás para tentar, enfim, explodir o campo de energia e os droids pararem de funcionar. E o embate mais forte do filme, que é onde os 2 Jedi vão enfrentar o Darth Maul. E é muito interessante porque quando todos veem esse guerreiro, os 2 já dizem assim, olha, agora é conosco. Ou seja, é uma guerra de Jedis com outro cavaleiro, com um inimigo sombrio, que só os 2 podem combatê-lo. E aí se dá o fato do filme onde o Qui-Gon Jinn morre na batalha com Darth Maul, e aí uma série de embates. Eu gostaria que vocês falassem dessas cenas e dos aspectos filosóficos que elas guardam também, porque isso é o encerramento do filme, então há muito simbolismo por trás dessas cenas todas, não é? Ali naquela batalha tem um momento singular que demonstra o caráter do Qui-Gon, né? Existe uma barreira de energia que se fecha entre ele e seu inimigo, enquanto o cavaleiro do lado negro está ansioso para esperar essa barreira se abrir para continuar o combate, o Qui-Gon serenamente se ajoelha e coloca quase que se num estado meditativo, né, de serenizar suas emoções, se reequilibrar, partindo dessa ideia que a gente falou desde o início, que é a postura dele. Se eu não posso resolver um problema agora, resolvido está, né? Ou seja, ele está ali no seu próprio eixo, ou seja, ele não precisaria de ficar ansioso para o que irá acontecer. Se nesse momento não posso lutar, então vou aguardar serenamente onde tenho que ficar. E, no momento que a porta se abre, ele levanta num pulo só e continua o combate, demonstrando que essa é a principal virtude dele como mestre. E na sequência, né, ele acaba sendo atingido pelo seu inimigo. E na sequência o Obi-Wan Kenobi, que assistia todo esse combate por trás do campo de energia que havia se fechado novamente, não é? Ele realmente tem um sentimento de devoção muito grande pelo seu mestre, não é? Então isso desperta nele uma força que ele a princípio não teria. Então, quando se abre o campo de energia, ele parte de forma muito determinada, com toda a sua aplicação, com toda a sua vontade, e ele também passa uma situação muito ruim, não é? Ele quase é derrotado por esse Sith Lord, né? Por esse Jedi do lado negro da força, porém consegue se concentrar e virar o jogo, não é? Uma cena bem forte, onde ele parte o seu inimigo em 2 e vai de encontro ao seu mestre. Essa cena da luta entre Darth Maul e o Qui-Gon Jinn e o próprio Obi-Wan deve ter sido uma das grandes realizações do George Lucas, né? Porque todo o efeito especial e a oportunidade que ele teve de mostrar realmente a gana do Obi-Wan para que a morte do seu mestre não fosse em vão. E quando finalmente ela se concretiza, né? Ou seja, o Darth Maul é derrotado pelo Obi-Wan, o diálogo terno entre o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn, nos seus últimos momentos, o mestre ali nos braços do discípulo e pedindo para que ele continue o treinamento do Anakin Skywalker, né? E o Obi-Wan, ele se compromete com isso. A gente vai ver justamente esse desenvolvimento tanto no episódio número 2, que se chama O Ataque dos Clones. Exatamente, e também no terceiro episódio, onde nós vamos ver um pouco a decepção do Obi-Wan, justamente porque o Anakin acaba não correspondendo à expectativa do seu mestre, né? Mas isso já é um assunto para uma outra história.
Logo depois dessa sequência, Obi-Wan tá junto com Yoda, onde ele é consagrado como aceito como mestre Jedi, e Obi-Wan reafirma a ideia de treinar o Anakin. Porém, Yoda diz que não seria uma boa ideia, que não via dessa forma, mas o Obi-Wan insiste dizendo que ele havia prometido isso para o mestre dele. E é dessa forma que o Yoda, vendo também a convicção e a firmeza do que ele estava propondo, diz, olha, o conselho então aceita. Esse é um ponto interessante também que nós estávamos lembrando ao longo do filme, que os mestres sempre dão um voto de confiança para os discípulos, né? Então, não é porque ele é um discípulo que ele vai simplesmente seguir ordens cegamente, mas ele também tem uma autonomia, ele também tem essa oportunidade de colocar-se bem também, não é? Sim, desde que coloque aquilo com o coração, né? Quando ele vê que o Obi-Wan está sendo veraz, está trazendo aquilo de dentro para fora, não é simplesmente um desafio. Um desafio qualquer, uma opinião pela opinião. Ele está trazendo algo que tem força, tem conteúdo, tem veracidade. Outro elemento muito rico que George Lucas soube colocar muito bem na tela grande é de algo que a gente vai perceber em toda a tradição, né? Que essa relação mestre-discípulo é algo de muita liberdade, de muita autonomia e que, digamos assim, a obediência às ordens é uma questão de consciência mesmo, né? De confiança moral. De saber que está sendo bem dirigido, sabe para onde está indo e tem toda a oportunidade de tomar também as próprias decisões, né? A gente percebe que é uma coisa muito rica e é muito mágica e é algo que hoje, como a gente pôde muito bem ver retratado em toda esse capítulo de Star Wars e durante toda essa primeira trilogia também, que chega um determinado momento em que o que a gente vê, por exemplo, acontecer no Senado, né, é a perda disso, a perda dessa pureza de relação entre aquele que tem a autoridade e aquele que, digamos assim, deveria, entre aspas, né, se submeter a essa autoridade para que toda a sociedade, todas as pessoas se vissem num caminho de felicidade, de realização e de construção em conjunto, né? Sim, são como duas caras de uma mesma moeda, né? A ideia de que o tempo todo no filme, o Obi-Wan se demonstra como um discípulo que é obediente. E por ele ter esse valor da obediência, de fato ele tem essa virtude, ele também tem uma liberdade, porque essa liberdade vem de um estado de consciência, não é simplesmente uma submissão. E só aproveitando o ensejo do que vocês estão falando em relação a mestre e discípulo, tem uma passagem clara no filme, onde o Obi-Wan Kenobi falando com seu mestre Qui-Gon Jinn, o Qui-Gon Jinn diz a ele, olha, você será um discípulo muito melhor do que eu, porque você é muito mais sábio. Ou seja, você será um grande mestre Jedi. Isso é muito interessante porque o Qui-Gon Jinn é um grande mestre e ele diz que o seu discípulo será melhor do que ele. Ou seja, uma grande humildade e uma grande confiança no seu discípulo também, porque ele sabia quem estava formando. Agora, para encerrarmos, eu gostaria que cada um de vocês falasse dos aspectos fundamentais que ficou para cada um do filme e que nós, todos, pudéssemos refletir sobre isso para levarmos esses elementos principais para a nossa vida. Bem, ao rever esse episódio, realmente tive algumas gratas surpresas com alguns elementos que eu, inclusive, não havia notado antes. Então, foi uma riqueza poder repassar esse episódio, não é? E, claro, fala-se sobre essa ideia do mito do escolhido, do mito avatárico, não é? Fala-se também de vários pontos importantes dentro da tradição, mas eu creio que o Qui-Gon Jinn ainda seja um dos aspectos mais fortes do filme, né? Porque ele é um grande exemplo de um estoico. E vejo que nos dias atuais, acho que é um exemplo muito valoroso se nós pudéssemos ser um pouco mais serenos, um pouco mais atentos, não é? E aguardar um pouco, né? Ver como as coisas se desenrolam, né? Observar um pouco mais o fluxo da vida. Creio que as nossas vidas poderiam ser bem melhores. Bom, para mim o que me fica desse primeiro episódio, A Ameaça Fantasma, é também essa pureza da relação mestre-discípulo, que são duas pessoas bastante poderosas
e que por uma questão de consciência e de autoconstatação, aceita ser dirigido por um outro que ele reconhece como de grande valor, de grande potência, e que, através dessa relação, ele poderá aprender, poderá se desenvolver, poderá crescer até como ser humano, poderá crescer como Jedi, e é algo que nós podemos resgatar para a nossa vida, que de certa maneira não é algo tão fora da nossa realidade, porque nós vemos no passado, quando a gente fala, por exemplo, de um Sócrates, de um Platão e de um Aristóteles, e muitas outras tradições que enfatizam essa relação, a necessidade e a saudabilidade de uma relação dessa, onde alguém pode aprender alguma coisa com o outro. E isso na nossa sociedade é muito constatado, né? Afinal de contas, se você quer ser médico, onde é que você vai? Você vai numa faculdade, estudar com pessoas que possam lhe transmitir toda uma cultura e uma tradição a respeito disso. E esse filme resgata essa velha condição de que o ser humano, para crescer como ser humano, ele precisa da condução de outra pessoa que já tenha alcançado algo disso. Então é o que fica de Star Wars, esse episódio primeiro, a Ameaça Fantasma, e eu acho que é o que nós podemos tirar para nossa própria relação com os seres humanos. Sim. Pegando o gancho que falou o Zé Roberto, eu acho que essa relação realmente ela é muito bela, sobretudo porque ela é pautada numa ideia de respeito, né, de fidelidade, de amor, de muita serenidade, sabedoria, e não de manipulação ou de vaidade, né, qualquer coisa desse tipo. E o que encaixa também com algo que é muito destacado nesse episódio em específico, que é a ideia do Conselho dos Jedis. Ali a gente vê uma instituição, mesmo que a gente já vê que a República está entrando numa decadência, mas que ela vem de uma época áurea, né, onde aquela instituição ainda está viva, onde tem um conselho de sábios que podem aportar à sociedade, não com, às vezes, resolvendo problemas que cabem ali à política ou outras situações, mas, sobretudo, as forças que estão por trás, né, que giram a história, e que eles estão dando sempre esse suporte de sabedoria através de uma relação de mestre e discípulo que é muito direta e muito harmônica também entre eles, né? Através de todo um código de conduta, ou seja, isso é uma coisa que a gente sente falta toda vez que a gente assiste num filme, numa obra, a existência de uma ordem assim, né, de homens e mulheres, ou numa condição de pessoas com um elevado caráter, elevado valor, que possam ser um exemplo de inspiração para a sociedade. Eu acho que aquilo é muito bonito ver isso, porque também demonstra essa ideia de que a história é cíclica e que mesmo que em um momento isso tenha sido destruído, como vai acontecer, mas existiu em algum momento e poderá novamente existir em outro. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast de hoje. Agradeço mais uma vez a presença do José Roberto, do Gabriel e também do Ibirá. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, foi um prazer estar aqui com você, Danilo, e com todos e com os nossos colegas aqui, e até uma próxima. É sempre muito bom falar sobre Star Wars junto com vocês. Espero a gente poder se encontrar novamente em breve. Muito bem, então nos vemos no Ataque dos Clones. Foi um prazer estar aqui novamente. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, procure a sede mais próxima em nosso site, nova-acrópole.org.br. Que a força esteja com você e até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Richard Wagner e chama-se Cavalgada das Valquírias.